protagonismo negro no cinema é um tema fundamental para entender as transformações na indústria audiovisual, a representatividade e as lutas por inclusão. Esse protagonismo não se refere apenas a papéis principais nas telas, mas também a direção, roteiro, produção e toda a cadeia de criação cinematográfica. É por isso que eu convido o Ale Garcia para bater um papo comigo sobre protagonismo negro no cinema. Ale, seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar esse convite para esse desafio. Porque não é fácil, né? Não é fácil. Obrigado demais pelo convite, Deus. É um prazer estar aqui. Um prazer sempre estar com você. Qualquer iniciativa sua. Sabe que sou fã. E falar de protagonismo negro, todo ano a gente tem que dar o check nesse tema, né? E acho que também num lugar que eu queria te convidar, que é não pensar... só o agora, mas voltar no passado, entender essa movimentação, né? Eu costumo falar que a galera... Tem uma galera que acho que é meio preguiçosa, né? Acha que a coisa começou aí com Jordan Peele e o movimento de Corra, mas na verdade a gente tá... Os nossos antepassados estão pensando cinema negro, protagonismo e como mudar o audiovisual há muito tempo, né? Há muito tempo. Mas se tu for ver de verdade, o momento que a gente toma nas nossas narrativas e nossa construção, nosso olhar sobre o protagonismo negro, ele é inevitavelmente muito focado, muito construído a partir do cinema negro norte-americano, né? Como ele é recente, primeiro filme significativo em que o negro realmente toma conta da narrativa, conta sobre dor, e é um sucesso no cinema, e é uma obra do mainstream comercial norte-americano, é de 89. Eu tinha 10 anos de idade. Faça a coisa certa. É o momento. O cinema ele é muito recente, né? Dos anos 20 aos anos 60, tinha um cinema negro ali muito focado nos Estados Unidos, nas comunidades negras, filmes mudos, ali a partir das dores, do olhar dos negros, né? Eu vi o De Portas Abertas, né? Que é considerado um dos primeiros longa-metragem filmado por um cineasta negro norte-americano, que inclusive ele tem uma obra de 30, 40 filmes filmados, mas sei lá, sobrou 12. Caramba. É isso. E eram filmes ali muito proprietários, né? Muito sobre, quase primitivos, assim, sobre aqueles primeiros momentos do negro liberto ali e tal, né? E os negros se vendo até ali. E aí talvez a gente tenha, nos anos 70, com Blaxploitation, um primeiro olhar nosso e realmente a gente constrói nossas narrativas, tem os músicos, etc. Só que ainda assim ali, eu acho que tem uma coisa de... uma oportunidade comercial. Acho que tem um olhar inteligente, embora muita coisa possa ser questionada hoje, mas também é uma construção nossa mesmo sobre estereótipos sobre nós mesmos. É um pouco do olhar como o negro é visto pelo branco, mas também como o negro escolhe se comportar e aparecer imageticamente, né? A gente tem ali Superfly, tem aquela estrutura do negro malandro, negro cafetão, da mulher negra sempre muito hipersexualizada, e aquela cultura ali da música black, funk, que fez com que vários artistas surgissem fazendo a trilha sonora daquilo. Só que aquilo é interessante pra mim, pra construir uma possível narrativa urbana de pra onde o negro pode ir, e isso vai evoluindo realmente, né? Só que a evolução ela só em 89 de novo, quando vem Spike Lee com Faça a Coisa Certa. Demorou muito ainda pra essa coisa acontecer, e nos anos ali 80 pra 90, aí a presença dessas pessoas negras nos filmes de diretores brancos de uma maneira muito estigmatizada, muito estereotipada, muito clichê, e aí realmente do tipo, beleza, vou fazer aqui do nosso jeito, vou contar a nossa história e dar esse socão na cara, que é o filme do Spike Lee. Então ali eu acho que é um abrir de portas fundamental. E quem não olha pra isso, né? Tu falou dessa moçada que acha que tudo começou em Jordan Peele. Quem não olha pra isso, pra esse momento anterior, pra trajetória, pro caminho que Spike Lee e os outros todos, né? John Singer, logo em seguida, vieram trazendo, não conhece a trajetória. Mas feliz também quem consegue olhar pra cinema africano, consegue ver também outras obras lá, que também vem construindo uma história muito própria pra gente se retratar em diferentes telas, nacionalidades, né? Você trouxe a coisa do Blaxploitation, eu tava lendo... É minha bíblia esse livro, que saiu pela Dark Side Book, o Terror Negro. Ah, maravilhoso. Ele é maravilhoso, gente. Esse livro é maravilhoso. E tem um breve
capítulo que problematiza um pouco a questão do Blaxploitation, que ele tem a sua importância, mas também foi uma oportunidade comercial e como a gente também se toma de narrativas que já estavam acontecendo, né? Blácula é isso, é a nossa versão negra de Drácula. Se não me engano, não é Nosferatu, eu não sei porque eu trabalho com isso, porque eu esqueço o nome de todas as coisas. Frankenstein. E aí a gente se toma um pouco da narrativa do que tá acontecendo. Recria isso, a nossa versão negra, né? Recria a nossa versão negra. Mas que tem sua importância, mas também... Pra caramba! Mas também é importante... problematizar algumas coisas. Eu acho que Shaft é um filme ali, mais adiante dá uma refinada um pouco mais. Você tem o detetive solitário negro ali, né, fazendo as coisas acontecerem com a criminalidade em Nova York e tal. Mas já é um filme que eu acho que dá um passo adiante em realmente procurar um pouquinho mais de refinamento narrativo, escolha estética, etc. Porque os outros filmes realmente eram bastante estereotipados e clichês nessa questão, assim, né? Do negro cafetão, da negra geralmente se prostituindo, a mulher negra em clubes de dança, né, explícita, etc. Eu acho que o Shaft tem um pouquinho mais, não à toa ele depois foi readaptado, teve algumas versões novas, mas o Shaft já começa a dar esse movimento de pra onde a gente pode ir numa questão, acho que um pouco mais interessante, assim, de abordagem, né? E eu acho que também, para vocês entenderem a importância da gente estar falando de cinema e audiovisual, porque a nossa vida também é moldada no que a gente assiste, né? Cultura pop é uma coisa super importante. Não, pra caramba. É a cultura de mídia, né? Exatamente. E a gente vai olhar pra história e vai ver que um dos primeiros filmes, na verdade, traz um estereótipo gigante pra população negra, que é o Nascimento de uma Nação. Nossa. E o De Portas Abertas, ele é um pouco uma resposta pro Nascimento de uma Nação. E pensar que, por exemplo, os negros no cinema, na verdade, começaram com pessoas brancas interpretando, fazendo blackface de pessoas negras, assim. Exatamente. Isso que tu fala é muito importante, assim, sabe? Eu acho que as pessoas, de maneira geral, as pessoas médias, assim, elas não têm uma noção e acham que é mimimi, por isso que falam que é mimimi, sobre essa importância, quando a gente fala em representatividade, em questão de cinema, séries, cultura audiovisual, a representatividade imagética, né? Tem um livro maravilhoso que chama A Cultura da Mídia, de um norte-americano chamado Douglas Kellner, que ele fala isso, né? Que uma sociedade, como ela se vê e como ela avança até então, é resultado muito da maneira como ela é projetada mediaticamente. E isso envolve várias plataformas imagéticas. A novela, o comercial de TV, o filme, a série, o anúncio impresso. Isso é um reflexo de quem nós somos, como nós nos vemos e como a sociedade avança até então. Então, por isso que a gente tinha muito essa coisa de tá tudo bem, é assim mesmo. Quando nos anos 90 você só via, por exemplo, comerciais de grandes bancos, época de Copa do Mundo, a maneira como o negro aparecia era retratado em comerciais de TV, em anúncios. O negro é o jogador de futebol, ou ele é o serviçal, ou ele é o menininho da periferia com a bola embaixo do braço, pensando em ascender socialmente pelo futebol ou pelo entretenimento, que era como era nos dado. Era a construção de uma imagem social, assim. Então a gente vê hoje, e vê olhando para esse passado que você diz, como o negro é representado, é um reflexo de sociedade, como ela se via, como ela imagina que ela pode viver e avançar. Então, realmente, os brancos tingirem a cara de preto e fazer blackface é do tipo, nos interessa criar uma história aqui que se apropria de um estereótipo, de um tipo negro, de uma maneira extremamente ofensiva, mas não nos interessa representá-los de uma maneira respeitosa, correta, realmente numa obra em que eles estão realizando e protagonizando. Era se apropriar de um status social naquele momento. Por isso o blackface ali acontece até então, né? Não vamos dar o espaço para eles estarem, vamos utilizar esse espaço para zombar deles, assim. Então, quando a gente cria as nossas formas de estar presente, e é só assim que eu vejo que a gente avança, a gente se apresenta da maneira como a gente quer, né? Como diz a Beyoncé, você precisa ser dono das suas próprias narrativas, senão os outros vão falar por você, né? E você trouxe Faça a Coisa Certa, é um dos meus filmes favoritos, cara. Maravilhoso, ele é incrível. Ele só, assim, façam esse exercício de revisitar, você que já assistiu, você que nunca viu essa obra de arte, cara, é bonito, né? E acho que ele traz sensações, por exemplo, tá quente, e aí você sente calor, porque é o dia mais quente, né? Do Brooklyn. Do Brooklyn. E eu gosto também da estética, da forma como ele escolhe contar nessa narrativa.
narrativa. Tem uma cena que me choca muito, mas que me parece tão vívida, que é a parte que eles estão se xingando. E aí os italianos, e aí como a gente tá dividido. Perfeito. E o branco ali na centralidade, no final, se fazendo de determinadas narrativas. E como é atual, né? As pessoas lembraram muito dele quando aconteceu a questão do Black Lives Matter. Mas é uma obra de arte. Eu gosto muito desse filme. É muito maravilhoso. E é incrível porque o Spike Lee, além de trazer uma narrativa extremamente importante, muito bem construída, ele traz essas soluções estéticas que até hoje são muito, muito bem-vindas, são utilizadas hoje, assim. Ele tem esses tipos de cortes, ele traz uma assinatura visual, que é aquele double dolly, que ele coloca o ator em cima de um praticável com rodinhas, e a câmera chega no sentido contrário enquanto faz o zoom. Aquilo ele utiliza em vários filmes, é uma marca dele, assim como o Scorsese, como o Brian De Palma, tem suas assinaturas visuais, ele tem isso muito forte. Aquela coisa da hipersaturação em algumas cenas, coisas que a A24 vem utilizando agora e marca os filmes da A24. Ele é muito moderno, ele estudou cinema, ele faz muito bem, assim. Então é muito incrível aquilo que ele constrói. Então, e ele joga o sarrafo muito lá em cima. Então faz com que outros diretores negros que venham na sequência tenham que correr atrás dessa sua solução estética, dessa sua busca, dessa assinatura, dessa forma de contar histórias que ele traz muito bem, assim, né? E olhando para o que é o Brooklyn naquele momento. Hoje ele poderia fazer um outro olhar sobre o Brooklyn, né? Que hoje realmente está extremamente embranquecido, preços altíssimos, a comunidade negra está praticamente fora lá daquela região. Mas é muito legal contar essa história desse momento, e o Spike Lee sempre fez isso muito, muito bem, né? Que inclusive eu acho que no Ela Quer Tudo, né? Que é revisitado agora pra Netflix. E aí corrige algumas coisas do filme. Eu gosto da série. A série faz umas correções, dá um empoderamento e um lugar verdadeiro pra protagonista, assim, né? É verdade. Não, é um dos trabalhos dele também que eu gosto muito. Tem um também de ficção científica que ele assina na Netflix. Destacamento Blonde tem suas questões, né? Eu acho que Bell Hooks, inclusive, quando estava viva, era uma que gostava de fazer análise e críticas ao Spike Lee, que eu sempre gostei também de acompanhar. Eu acho que tanto a Bell Hooks quanto a Patricia Hill Collins, agora afastando um pouco da questão do Spike, elas sempre foram mulheres que trouxeram e enriqueceram pro debate sobre cultura pop e o controle de imagem, né? É verdade, elas são fundamentais nisso, né? Fundamentais. E levantaram várias bolas sobre ele, né? Exatamente, e uma questão de masculinidade negra. E eu fico pensando também como que a gente entende o protagonismo negro, o cinema negro, mas também essa crítica na qual a gente faz apontamentos, e a gente pode trazer, a gente tá falando muito de cinema norte-americano, a gente pode trazer um pouco pra realidade brasileira, como o negro foi construído enquanto duas figuras do bandido ou da empregada doméstica, né? Isso é uma imagem de controle. Você imagina uma criança negra assistindo televisão e os únicos lugares que ela pode ocupar, que ela entende, essa mensagem passada pra ela é que ela ou é bandida, ou ela é empregada doméstica ou motorista da família. Exatamente. Essa mensagem, essa preocupação sempre foi muito forte pra mim, assim, sabe? Eu comecei fazendo conteúdo em 2018 por diversão, por um hobby, que foi o podcast Negro da Semana, e por uma paixão absurda. Eu sou um cara que nasceu na periferia de Porto Alegre, na Restinga, e felizmente cresci muito bem. Uma família de classe média baixa, mas nunca me faltou nada. A periferia da Restinga é gigantesca, já quis se emancipar em 89. É o bairro onde tem a maior escola de samba de Porto Alegre, então eu cresci com muita autoestima, olhando os negros com um olhar, muita gente realiza as coisas, e tinham centros culturais, etc. Então eu cresci com isso muito forte. Somou a isso o fato de eu ter muito livro em casa, meu pai trabalhava numa escola, e muito disco de vinil. Então eu cresci ouvindo toda a negrada maravilhosa e sabendo, cara, a gente é incrível na música, na literatura. Eu já olhava e sabia que o Machado de Assis, o Lima Barreto eram autores negros, né? A gente teve que ter essa discussão aí alguns anos atrás. Então eu cresci com uma autoestima muito grande, muito consciente, assim, de quem eu sou e pra onde eu podia ir. Isso foi fundamental pra mim. Mas resumindo, quando eu tava ali como diretor de criação em agência, em 2018, eu comecei eu tava ouvindo podcast pra caramba, eu escrevia meus livros, etc. E eu resolvi, cara, eu vou fazer um podcast aqui pra brincar, pra me divertir. Tava mexendo em programas de áudio, etc. Que eu vou fazer tudo sozinho, vou escrever o roteiro. E o tema que eu escolhi foi isso. Vou contar a história de pessoas negras
sobre as quais todo mundo deveria saber e não sabem. Isso me indignava. Tinha internet, eu não contava uma biografia de brasileiros, de pessoas negras importantes, enquanto, de novo, na cultura norte-americana, isso já era um fato, já estavam biografadas, encontrava acesso fácil, tinha livros, filmes, e a gente não tinha isso. Então o Negro da Semana foi muito sobre essa coisa de caramba, ele é um compêndio, quase uma enciclopédia sonora do tipo, olha quão incrível a gente é, e meu filho era pequenininho naquela época, eu pensava que histórias ele vai ouvir sobre pessoas como nós. Então era deixar esse legado, assim, né, despretensioso, mas fazendo a minha parte. E foi muito bem, assim, porque chegou a muita gente, tocou a mais pessoas que eu imaginava que não conheciam histórias assim, do tipo, eu escuto a Alessi Brandão há muito tempo, não sabia da história dela. Escuto a Elza Soares, eu recebia mensagens de pessoas mais velhas, não sabia o quanto ela sofreu, o quanto ela passou fome, o quanto ela teve que fazer para realmente fazer com que essa arte servisse ao propósito e à carreira dela. Porque foi sempre esse olhar que você falou, assim, se a gente não cuida como nós somos representados, quem detém esse poder imagético vai representar a gente da maneira com que eles querem para manterem esse controle. E tem essa ativista norte-americana, a Marian Wright Edelman, que ela fala, você não pode ser aquilo que você não pode ver. Simples assim. Então se eu não posso ver, não faço a mínima ideia, sou um molequinho ali de 8 anos, nem passa na minha cabeça que exista um cientista negro capaz de isolar, né, o vírus lá da Covid. Eu não tenho nenhuma noção de que eu poderia querer fazer algo do tipo. Então mostrar essas histórias, contar essas histórias de diferentes maneiras é fundamental para as próximas gerações. Eu acho que pra gente aqui que tá podendo fazer isso, e cumprir um papel social legal, sabe? Já que a gente tá dominando esses temas, o que eu posso fazer que contribui socialmente e que ao mesmo tempo representa uma paixão que eu tenho pela cultura negra, por quem nós somos. Então mostrar essas pessoas é fundamental para as pessoas se verem, se enxergarem e para poder sair desses lugares em que era até então um lugar único, como a gente tinha ali Rede Globo, que mostrava somente aquelas histórias a partir da nossa Hollywood, que eram as novelas e que ditavam aquilo que eles achavam que nós poderíamos ser, e só então. Então a gente cresce com essa formação. Se eu não tivesse essa formação, eu cresceria achando que eu poderia ser na comédia lá vendo a imagem de um negro alcoolizado, de um negro que não trabalha, né? Que eram essas imagens que eram frutos de humor nos programas de humor no horário nobre nessas emissoras, né? E a mulher, como você disse, como a doméstica, a empregada em casa, ou como a negra que é sexualizada ali pro bel prazer do homem branco, ou nessa figura do carnaval, né? Ou o negro realmente nessa trajetória, nessas tramas em que ele é um marginal, que ele é um bandido. Então era muito sectarizado a nossa existência, e a gente tinha isso pra gente ver. E o cinema não era nada distante disso. Eram muitos filmes de comédia no auge dos anos 80, 70, Porno Chanchada, Estúdios Vera Cruz, e era exatamente isso. Era a negra sexualizada, o negro bandido, era uma cultura do morro. Outro dia eu tava revendo um filme de 1951, Rio Babilônia. Molecada no morro, juntando amendoim pra ir vender na praia e descer pra Copacabana. Cara, parece um filme de hoje. Uhum. É a mesma coisa. É impressionante quantas coisas não andaram, assim, sabe? E se você deixar com que só se mostre isso, porque isso é uma realidade, vão achar que a gente é só isso. Uhum. Então por isso que é fundamental, né, o cineasta, o diretor negro surgir pra... ok, tem isso também. Você assistiu Marte 1? Tem isso aqui. Assisti Marte 1. Que eu acho que... E é um filme importante nessa contação de outras histórias, né? De outras possibilidades, né? Então acho fundamental filmes assim, né? É esse lugar na qual a gente vai para além da nossa dor, porque senão a gente só fica nesse lugar da produção de sofrimento, né? Exatamente. E aí entra num lugar que é a pornografia do trauma negro, né? Exato. Eu, por exemplo, aquela série Tem... exato. Eu também refutei ela, porque ela é isso, né? Eu fiquei bem chocado, assim, na verdade, porque uma das produtoras é a Lena White, que tem uma produção aí como atriz e diretora muito legal, e aí ela produz aquilo, e pra mim, principalmente a primeira temporada, é horrorosa, assim. Eu não consegui ir além, e acho aquilo um desserviço, assim, sabe?
mapa de lugar nenhum a um lugar nenhum, assim. Exato. Diferente de... Porque eu acho que é interessantíssimo você trazer fatos históricos e aí você discutir violência racial. Eu acho que Lovecraft Country faz isso muito bem. Aquele episódio do Emmett, que a escolha de não mostrar o corpo dele sofrendo a violência, mas coloca num outro corpo pra contar o que aconteceu com o menino. Exato. Então, acho que tem escolhas de direção. Você pode e deve falar sobre o tema, mas é igual quando a gente vai falar sobre recursos, sobre violência de gênero. Eu preciso dessa cena de estupro ou ela vai estar aqui só pra ela estar? Pra ela chocar, pra ela ser um fato, exatamente. Né? E eu acho que você traz Lovecraft Country muito bem, e é uma obra de gênero, né? Que vai pro horror, ficção científica. E essas escolhas narrativas, elas te dão ainda mais ferramentas para contar histórias que não de maneira extremamente realista. Então isso te permite te dar o aval para você contestar isso, né? Você pega filmes como... Tá, um filme ok, é preciso, talvez, eventualmente, embora eu conteste cada vez mais. Aí você pega um filme extremamente doloroso como 12 anos de escravidão. Ele se pretende ser um relato ali... o mais próximo, historicamente, digamos, e vai utilizar de imagens hiperrealistas, de dor, de sofrimento, assim como o filme recente aí na Apple TV do Will Smith também, que retrata aquele clássico negro que tem aquela foto das costas escariadas, né? Que também é sobre esse negro que foge e que, enfim, fruto de uma violência bizarra, de uma maneira muito realista no cinema. E você pega Lovecraft Country, que pra mim, assim, ó, é o resumo de como a gente pode criar uma obra incrível, conectando historicidade e ainda assim se apropriando de temáticas e mesmo autores brancos, mesmo racistas, para quase dar um tapa de luva neles, assim, né? Tudo ali pra mim é perfeito, porque a gente tem uma produção do Jordan Peele, o cara que eu acho sensacional, isso, fico emocionado. O cara, assim, né? Tá, ele é grande há muito tempo, né? Ele, na comédia, com Keenan & Peele, vai pro cinema, vira o cara gigante que ele vira. Aí ele vira o cara, você é showrunner, ele faz o que você quiser. Beleza, sou showrunner dessa série incrível da HBO Max. Vou chamar uma diretora negra pra dirigir, chama Misha Green. E aí vamos adaptar essa obra aqui do H.P. Lovecraft, que foi um autor extremamente racista, xenófobo, um negócio horroroso. Ele tinha um medo absurdo dos negros, tem cartas pra irmã dele, assim, vendo os negros em Nova York, que ele vê como animais mesmo. E ele pega o quê? Agora eu vou contar essa história pra mostrar que o racismo, na verdade, ele é muito mais assustador até do que esses monstros que ele constrói aqui. Ou utiliza os monstros da narrativa dele pra contar tudo isso. Eu acho tão bem construído, tão inteligente, tão profundo, cara. Pra mim é isso, sabe? Essa evolução do cinema, do outro trazendo, a partir do momento que você acende, mais gente pra estar junto. Jordan Peele faz isso muito bem, faz isso nesse filme, faz isso em Candyman também, revendo essa questão do horror do negro ali, quando ele traz a Nia da Costa pra dirigir. Cara, eu adoro o Jordan Peele, principalmente por esse olhar, essa concessão, deixar o outro, a outra, a diretora, a roteirista, fazer o olhar dele, sabe? Que é a produtora, a produtora, mas ele chama aquele homem maravilhoso, que eu esqueci o nome, que faz o Monkey Man, que assina como diretor, o Dev Patel. Que homem maravilhoso, pausa dramática, que homem maravilhoso ali. Dev Patel? Pelo amor de Deus. Você assistiu Monkey Man? Não vi. O Jordan Peele produz. Da Monkey Paul, né? Sim. Porque ninguém quis filme o roteiro. Que ele é tipo um sparring, né? Que ele se deixa bater, né? É ele como diretor, o lançamento do Dev Patel como primeiro filme como diretor, né? Não vi ainda esse filme. Absurdo. É muito bom. Me lembra esses filmes de ação. Esses dias eu tava no evento de bailarina, me lembrou todo esse universo construído do filme da franquia do Keanu Reeves, mas tá passando em Mumbai, né? Tá passando na Índia e tem muito bom as cenas de luta. Legal. E
exatamente esse lugar do Jordan de olhar e ser generoso e querer produzir outras histórias com outros diretores. Isso é interessantíssimo. Acho que é uma coisa que o mercado precisa mais. E é um movimento que está acontecendo, né? A gente tem outros atores negros, atrizes negras comprando direitos de histórias, produzindo histórias. Isso é interessantíssimo. E criando suas produtoras, dando esse espaço, assim. Tem uma série que é uma das minhas séries preferidas, que é Insecure, né? Que é a série da Issa Rae, que eu amo demais, adoro ela, inclusive. E não sei se você viu que tem um documentário, né? Tu viu o documentário? Na HBO tem um documentário sobre a produção toda. E é muito emocionante, porque é isso, assim, várias... Então, roteiristas da série falam sobre isso. Por causa da Issa Rae, por causa desse trabalho, eu hoje me tornei uma showrunner, eu hoje vou poder dirigir, ter a minha série, etc. Porque esse lugar que você chega, assim, em que você consegue trazer outros consigo, ter o aval pra abrir portas, e isso pra mim é incrível. Ela tem a produtora dela, depois fez aquela série que infelizmente foi cancelada, eu gostava muito, Rap Sheet. O Rap Sheet. Mas esse lugar eu acho incrível. Eu acho que o Donald Glover faz isso muito bem também, fez isso depois do sucesso de Atlanta. Atlanta é faz absurdo. isso com Enxame, né? Ele tá sempre cercado de diretoras, mulheres negras, roteiristas, etc. E eu acho muito bom esse abrir de portas, essa consequência que isso traz. Eu gostaria que isso fosse mais intenso no Brasil, por exemplo. Mas é uma indústria muito complicada, né? Muito complicada. A gente tem, por exemplo, a fala de uma das diretoras lá de um documentário, que ia dirigir o documentário da Marielle, que ela fala que tá faltando o Spike Lee brasileiro. O que mostra que, na verdade, é de uma falta de... cultura mesmo dela, porque a gente não falta o Spike Lee brasileiro e talvez a gente uma comparação simplista, assim, né? Pra você justificar o próprio racismo da indústria. Mas quem tem tentado assinar novas obras e entrar mais no mercado é o Lázaro Ramos, obviamente. Exato, eu ia falar timidamente. disso. Nessa figura de showrunner ali do Prime Video. Mas infelizmente parece que o próprio Prime Video acho que foi um pouco tímido em novas produções. Houve algumas conversas internas sobre decisões a nível macro, né? De o que a gente faz pro cenário brasileiro, o que a gente faz pros outros cenários. E infelizmente você não vê que as produções, elas não se acentuaram muito aqui no nosso território. E as coisas não foram tão frutíferas quanto nós imaginávamos, né? Mas ele, pra mim, é um cara com essa força, que pode fazer esses movimentos. Eu sei que as coisas são complicadas, mas eu vejo até talvez de uma maneira... independentes, coproduções, etc. Mas essas pessoas são importantes, né? Porque essas pessoas, elas têm um aval muito grande do mercado e elas servem para trazer outros consigo, assim. É que nem quando você pega, por exemplo, e tenta entender, isso vai ser bom, não vai ser pra gente, né? Quando você pega diretores incríveis também, como Jefferson D., que é um cara que também foi trabalhar na Globo, foi dirigir novela, dirigir produções assim, e você ali como entusiasta do mercado fica pensando, que legal, eu acho que aqui ele vai ter portas, vai abrir aqui, daqui a pouco ele produz uma série, daqui a pouco produz um filme pra Globoplay. Esse tipo de movimento deixa a gente muito entusiasmado, né? Pensando, cara, tomara que isso seja frutífero, né? Você vê as diretoras, Sabrina Fidalgo, outras tantas também que vão entrando, produzindo ali dentro do mainstream ali. E pensando, isso aqui pode ser bom, porque você sabe que é muito contato, às vezes, né? Sabrina Fidalgo, tá dirigindo um negócio na Globo, conseguiu uma relação X, conseguiu produzir um longa dela fora ali, talvez. Esse tipo de movimento é muito atrativo pra gente ver acontecendo, a gente fica na torcida, né? A gente tem visto umas coisas legais. Eu acho que aquela da Sete, que inclusive a Ju Oliveira tava, se eu não me engano, assinando o roteiro, a Vai na Fé. Sim, foi uma experiência legal. E você vê a diferença de uma sala de roteiristas pretos, né? Exato. E foi nesse momento agora em que teve as tais novelas com protagonistas negras, né? Tu vê, a gente fica pra esse olhar aí, fica nesse olhar sobre essas novelas, que é o espaço público que todo mundo acessa gratuitamente via televisão, em que o preço é você, porque você paga a preço da publicidade, mas tudo bem. Mas eu gosto muito e acho, embora agora parece ter havido um recrudescimento, assim, do que eu tava imaginando e vendo, que as séries, de maneira geral, as plataformas de streaming, pra mim, elas têm servido muito, mas já foi mais intenso, para trazer essas novas narrativas, novas histórias. Porque ali tem uma coisa também sobre o valor da grana, assim. Isso até me faz lembrar um momento publicitário em que eu tava fazendo uma campanha pra
por uma universidade lá do Sul, em que o maior público, né, de frequentadores e tal, que o target deveria ser visto como pessoas mais periféricas, pessoas que trabalhavam durante o dia para pagar esse curso dele. E como essa universidade ficava perto da serra, o cara achava que a gente tinha que representar na imagem, nas campanhas, pessoas brancas, loiras, etc. A gente teve que mostrar por números, olha, que o teu público é esse teu público que ele mais frequenta, mais é morador dessa região aqui da cidade e tal. É um público que de maneira demasiada vai ser mais bem representado imageticamente se forem pessoas negras, mestiças, que é mais a cara da universidade. O cara teve que acatar porque é dinheiro falando mais alto. Então quando o dinheiro fala mais alto, muita coisa muda. Mudou quando teve o super blockbuster lá do Pantera Negra, e muda muito, eu vejo, quando você olha algoritmo, olha número e vê, caramba, pessoas negras, pessoas nordestinas, pessoas fora das regiões padrão do Brasil querem ver suas histórias, querem ver outras histórias. A gente precisa produzir isso. As plataformas de streaming têm esses dados, essas informações para ver isso acontecer. Então, por isso, quando a gente vê histórias, vamos produzir então uma história bacana, mais bem contadas, por exemplo, sobre esse recorte periférico. Vamos produzir sintonia, né? Vamos chamar a Condizila, vamos fazer um recorte ali do negro que pode acender pela música, o que acende pela criminalidade, o que acende pela fé, e olha de uma maneira macro pro que é a periferia, sabe? Com falhas e acertos, esse tipo de coisa me interessa. Se como me interessa, beleza. Vamos chamar o Marton Olímpio pra escrever e dirigir a história do Spider, sabe? Isso eu acho incrível, mas são espaços que já foram mais efervescentes, a gente viu mais produções, parece que a coisa deu uma baixada agora, mas são espaços que a gente certamente não teria se dependesse só da televisão aberta ou mesmo da televisão a cabo no modelo que ela tinha até então. Chegar às plataformas de streaming, ter essa concorrência, ter que abrir por lei e por motivos financeiros para produções brasileiras, isso é fundamental para surgir novos atores, novos diretores, para essas pessoas terem espaço, para você poder ter mais lugares para apresentar um projeto, para você ir numa feira em que tem um pitch, sentar na frente de alguém da Netflix e dizer, meu projeto é esse aqui, eu já existi tal coisa e tal, e aquilo ser passível, tô com a produtora aqui junto de mim para realizar esse filme, e aquilo ser passível de ser considerado. Beleza, vamos orçar, vamos ver. Porque antes você não tinha isso. Tinha lá produtor, tinha lá a Globo produzindo, decidindo internamente o que vai fazer, com seus talentos internos, e agora você tem esse celeiro em que isso é possível. Com um pouco de romantismo ou não, porque as coisas realmente são um pouco mais desequilibradas do que isso, mas eu acho que isso foi fundamental para uma movimentada no cenário audiovisual, que não é cinema, que está em crise mundialmente, mas que pode ser a porta para o cinema, pode abrir um filme que você lança paralelo no streaming no cinema, ou pode realmente fazer que seja o primeiro trabalho de um diretor negro, que depois vai fazer um filme para o cinema, por exemplo. Então esse tipo de movimento eu acho importante demais, assim, sabe? As possibilidades que isso traz. Você falou de Pantera Negra, a gente falou do Spike Lee, mas tem uma entrevista do Spike Lee que ele fala que Pantera Negra, inclusive, foi importante para a própria trajetória dele, porque ficou mais fácil dele apresentar filmes pros estúdios. Olha e aí você pensa, é o Spike Lee, cara. Caramba. Ele não precisa se provar. Não precisa, mas precisa, sim. Mas precisa, porque o que acontece, né? Acho que assim como lá, assim como aqui, também tem essa coisa do etarismo também. Ok, ele é um cara respeitado, mas ok, o tempo dele já passou. Vamos ver quem são os novos autores jovens. É uma dificuldade que mesmo, numa instância muito menor, obviamente, mas mesmo o Martin Scorsese hoje vai ter, né? Vou lançar um filme, mas não vai ser no cinema direto. Vou lançar um filme aqui pela Netflix. Esse tipo de coisa em que, às vezes, movimentos como esse são fundamentais para renovar a trajetória de quem tá no mercado há muito tempo. Então, eu não tinha visto esse comentário, mas eu entendo ele, assim, sabe? Eu entendo ele de verdade. E eu acho que tem muito a ver com o financeiro, né? Porque Pantera Negra é uma das bilheterias mais altas da Marvel, e aí prova por A mais B o quanto existe uma carência de um protagonismo negro até na fantasia, mesmo que exista uma produção muito maneira e legal, independente. Exato. Eu acho que existe uma coisa dentro do mainstream que é uma urgência, né? Que aí se prova não só com Pantera Negra, mas também com a animação do Miles, assim, que Exatamente, incrível. Que é incrível, um sucesso absurdo também. Espero que o próximo Capitão América, com o Sam Wilson também, seja esse sucesso, pra gente poder dar continuidade nesses protagonistas negros, né? Em que a gente não tem que fazer
essas adaptações que às vezes vocês colocam uns personagens negros como personagens que não originalmente eram. Eu acho muito legal que a gente consiga contar a história a partir de personagens originalmente que isso acontece, assim, que foram pensados nos quadrinhos pra isso. Vide Sam Wilson, por exemplo. Então acho maravilhoso, e quando se mostra esse sucesso, mostra o quão interessante, cool e necessário eles são, aí é um golaço pra gente, né? Porque eu sinto que quando a gente tem adaptações que vai trocar a raça do personagem, eu acho que fica tão mais cansativo pra nós, pessoas negras, porque Tudo a gente... em volta, né? Porque a gente é atacado e bombardeado. Eu acho que um belo exemplo é Ariel. Eu fui ver Pequena Sereia 3 vezes no cinema. Eu amei. Mas esse processo foi muito cansativo. Muito cansativo. Muito cansativo. Muito. E eu acho de verdade que essas produtoras estão comprando este processo. Esse buzz que vai surgir em torno desse fato. Isso pra mim não é um olhar condescendente, um olhar generoso. Vamos, porque não tem problema. Sereia não existe, pode ser qualquer cor, raça, tipo, pode ser, né, rosa. Mas eu acho que esse tipo de escolha, ele é um planejamento de marketing. Vamos fazer o buzz girar, vamos falar, o pessoal fala que mimimi, vamos ter os negros nos defendendo, vamos ter os outros nos atacando, e no final todo mundo vai assistir pra ver qual é que é. Eu acho sinceramente isso. Porque no final do dia, quem protege também os protagonistas, né? A gente teve uma história em Star Wars com a personagem da Rose, né? Que foi uma mulher amarela, que foi muito atacada. Exato. E depois foi apagada pela franquia. Então, assim, não é só comprar a troca ou a adição de um personagem racializado na sua obra, mas quem vai proteger esses atores, né? Não Eu lembro é. que quando saiu a Estelar... que pra mim, claramente, sempre uma mulher negra. Olha os cabelos dela no quadrinho. Sim. A Ana Diop foi muito atacada. Muito atacada. Teve que fechar os comentários. Então, eu sinto que é um processo muito doloroso pra nós, enquanto fãs de quadrinho, fãs de cultura pop. Pra caramba. Esse processo de ser o advogado de uma causa que foi pensada e que não há nenhum tipo de estratégia pra defender aqueles que vão ser os principais vilipendiados, assim, né? Vídeos atores, realmente, que são cansativos nisso, né? E às vezes por N motivos, né? Que às vezes nem são questões raciais, são questões extremamente machistas, como você vê a atriz lá, Brie Larson, Capitã Marvel, que pros fãs nerdolas não tem o corpo da personagem, da heroína, coisa do tipo. Análises físicas. Cara, esse é um cenário muito tóxico, assim. É um cenário extremamente complicado. E realmente conseguir esses trunfos indiscutíveis, pra mim é o que mais me dá prazer, assim. Tipo, o trunfo indiscutível, um Pantera Negra, né? Um Sam Wilson, que se torna o Capitão América, o Miles Morales. Esse tipo de personagem que é concebido e muito bem executado no audiovisual, com todas as características do fato dele ser negro, as características que isso traz, né? Então isso pra mim é muito bacana, assim, sabe? A gente falou de Marte 1, pra mim é um dos meus filmes favoritos, assim, a gente tá falando desse movimento do cinema nacional, de diretores, roteiristas, eu acho que a Filmes de Plástico também tá dentro desse movimento, que é a que é responsável por esse filme. E é um filme muito bonito, mas a gente também... Eu lembro muito de ter visto Preto Sai, Branco Sai, Preto Fica também, que é uma obra interessante, que mexe com essa coisa da ficção, mas também com a realidade, os bailes blacks lá de Brasília, a violência policial. M8, que é do Jefferson D também, que pra mim é excelente. Eu acho que tá dentro dessa cota de filmes que mexem com a questão psicológica e com o terror psicológico. O Juan Paiva tá maravilhoso nesse filme. Eu gosto do que a gente tem feito também no Brasil. A gente tem acertos interessantíssimos. Tem. Eu gosto, dá pra descobrir. Tu descobre muitas plataformas também, esses filmes brasileiros, assim, com protagonistas negros com um olhar extremamente sensível, sabe? Tem uma atriz brasileira que eu gosto muito, que é a Grace Passou. E tem uma obra que é uma coisa, assim, é um filme que, enfim, chama Temporada, que ela faz uma... Como é que se diz o termo? Ela é uma espécie de... Trabalha numa espécie de censo, numa cidade no interior, né? Ela vai trabalhar nessa cidade que não é a dela, assim. E ali tem a relação dela com a comunidade, com um colega que ela conhece. Eu adoro esses filmes pequenos, do pouco diálogo, das pessoas que são verossímeis. E o cinema brasileiro, com esses atores negros, eu acho que tem muitos filmes assim, e eu gosto demais disso, sabe? A Grace Passou tem feito muitos filmes desse tipo,
E isso me encanta muito, assim, esses filmes. Esse filme eu acho que também é da Filmes de Plástico, se não me engano. Sim. E eu gosto demais. E ela tá agora num filme da Filmes de Plástico, que é um romance também muito elogiado. O Hora Thiago veio aqui e indicou ele também. Eu não vou lembrar o nome dele agora, mas nossa, eu acho que é isso também. São outras narrativas que cara, falar sobre o cotidiano, banalidades. Exato, café banalidades, com café com canela. Café com canela também maravilhoso, o Babu tá maravilhoso. Eu acho que é um cinema que é tão nosso, mas que também é confortável, né? Porque senão a gente vai para um lugar... eu gosto muito de Cidade de Deus, mas eu também me preocupa. Me preocupa quando a gente vai pensar cinema nacional, se for só isso, né? Exato. Não, eu gosto dele também, adoro esse filme. Eu acho que ele realmente... Eu acho que ele entra numa outra discussão. Eu acho que ele entra numa discussão de... Pra mim, assim, é um exemplo de como... o Brasil pode construir um grande filme, um filmão, um blockbuster de ação com as nossas características, mas também porque eu acho que ele serve para dar também abertura para outros filmes possíveis, que podem vir através da produtora ou não, para filmes menores ou filmes que também sejam grandes, médios, que possam produzir outras discussões. Você pega um filme que vai trazer discussões, por exemplo, racializadas, mas que é importante, tem uma abordagem completamente diferente, que é o filme Com Medida Provisória, do Lázaro Ramos, né? Que ele é fundamental, ele traz ali, né, um acontecimento, né, não real, mas que abre pra gente falar de Brasil, abre pra gente falar de descendência africana de uma maneira que nunca foi feito, assim, que as pessoas não se prestam à discussão. Então acho também, eu diria que ele é um filme médio no sentido de ser próximo, filme de atuação, filme de diálogos e conversas importantes e que traz um grande tema, assim. Então, por isso eu gosto muito dele nesse sentido. Acho muito importante também para abrir portas para esses filmes menores, independentes, filmes de casualidade, filme de amores negros, sabe? Como esse que a gente tá falando. Eu acho que esse cenário é fundamental, que hajam essas tantas... vértices na cinematografia nacional pra gente poder fazer o filmão, que vai usar uma realidade nossa, que vai usar uma criminalidade que é muito própria nossa, que vai falar de milícia e o caramba, mas também para que a gente consiga produzir e se pagar para esses filmes menores, assim, que vão falar de coisas extremamente pequenas, sobre o menino negro que quer ser astronauta, sobre a mulher que vai pro interior fazer censo e se apaixona por um colega de trabalho, sabe? Acho fundamental isso, assim, esse equilíbrio, a gente conseguir produzir outras coisas, que não é o panfletismo necessariamente, não é uma coisa da mulher sofrida na novela. Acho muito importante, mas ainda bastante lento como isso alcança mais pessoas, assim, sabe? Quando a gente analisa isso, e às vezes a gente perde essa noção. A gente é muito privilegiado de conseguir acessar essas histórias. Essas histórias não estão indo pro cinema. Essas histórias estão dentro de algumas plataformas de streaming que a gente, infelizmente, pode pagar e que não estão ao alcance de todo mundo. Essas histórias não estão, por exemplo, na sua maioria, na maior plataforma de streaming que existe, que o Brasil mais assina. Vai estar em outras menores e vão ser poucos vistos. Infelizmente, estão ali sendo colocados por acordos, às vezes, não tão benéficos financeiramente pro diretor, pro elenco, pra produtora, mas ele tem que fazer o trabalho dele andar e aquilo que ele tem. Mas quando eu imagino que o Brasil geral, o Brasil grande, o Brasil bruto não viu essas histórias, isso é muito triste, assim, sabe? E cada vez talvez vai ver menos, porque a gente tem menos cinemas pequenos, menos cinemas de bairro, o cinema já tem que sair com suas produções pré-pagas, ele vai colocar no cinema do shopping o blockbuster que vai colocar um filme, uma sessão logo após da outra para vender muita pipoca. Então a indústria é muito cruel, muito complicada, né? E a gente tá caminhando pro fim da entrevista, mas eu queria tocar num assunto, porque a gente tá falando sobre protagonismo, a gente tá falando sobre direção, sobre roteiro, mas eu acho que vale a pena trazer uma coisa dessa discussão toda, é que a própria ideia de fotografia, a própria ideia de captação da imagem de vídeo começa de uma forma bem esquisita e racista, porque pra filmar e fotografar a pele negra, não se foi pensado. Não se foi pensado para capturar os negros. Nem ouço as discussões no Brasil, assim. Eu fui me ater para essas discussões e para olhar esse diferencial quando, de novo, nomes como Issa Rae, como Donald Glover trouxeram essa conversa falando de produção,
Falando que é uma outra maneira de você captar a pele negra no cinema, um outro olhar, uma outra fotografia. Então, isso é um fato lá. Brian Coogler olha pra isso. Todo mundo olha pra isso, que são produtores e realizadores negros. Eu não vejo essa discussão no Brasil. Cara, eu fico pensando, inclusive, Moonlight, assim, que é um dos meus filmes favoritos. Meus filmes favoritos também. Nossa, Barry Jenkins. E ele amassou em Mufasa, tá? Assisti Mufasa, eu amassou tava em vindo Mufasa. pra cá pensando nas próximas produções, eu tava pensando muito em diretores, assim, e tal, né? Porque eu me lembrei da Melina Matsoukas, do Queen Slim. E comecei a ficar... E daí quando eu olhei, tava... O que ela... Fui ver que ela não fez filme depois disso. Estou um pouco estupefato em relação a isso. Mas enfim, foi um sucesso considerável aquele filme. Acho que ela deveria ter feito. Tava revendo as coisas do Barry Jenkins também, porque eu gosto muito do Serroa Bill Falasse, que eu acho lindo. O livro já é lindo, né? Do Baldwin lá. E não vi Mufasa ainda, mas eu adoro a direção dele. O Moonlight, se não é o meu filme preferido, é no meu top 3 ali, provavelmente. E traz muito dessa coisa que a gente tava falando da técnica, da forma como você vai trazer a pele negra. E aí, se você tem... Eu vou dar um exemplo ótimo, que você assistiu Não Olhe, Sim. Não Olhe do Jordan Peele, e tem aquela cena do Kaluuya que ele tá na porta e tá escuro, e como consegue captar os olhos e a atenção, e o Kaluuya tem a pele muito retinta. Muito retinta. E como é que você vai conseguir entregar a cor da pele dele, as expressões? Esse é um tipo de preocupação que eu fico pensando, cara, e quem tá assinando uma direção? Um diretor branco que tá dirigindo, quem tá fazendo montagem de atores negros? Existe essa preocupação? Total. E eu já vi muita discussão em filmes em que você tem o ator branco, o ator negro, e como se havia essa predisposição a pensar em como entregar a melhor pele do ator branco, assim. E o negro é entregue da maneira que for, sabe? Você tem um realizador que não é uma pessoa negra, que não tá preocupada com isso. E como é fundamental esses diretores, como Jordan Peele, como Brian Jenkins, Brian Coogler, etc., que conseguem olhar pra isso, entendem qual é a melhor forma que você vai ter aquela captação pra trazer o clima de cena que ele quer, pra fotografia geral do filme, mas também pra entregar a tez do ator, da atriz, da maneira mais correta, assim, sabe? Então isso é complicado e eu acho demais que eles tenham já tenham esse nível de preocupação que eu nem vejo essa discussão acontecer aqui no Brasil, assim. Cara, sabe, a gente falou disso, eu lembrei de uma pessoa que eu vi dirigindo, que assinou a direção do... Que agora não é mais rock, né? O Michael B. Jordan, num filme do Creed. Eu amei o último Creed. Eu amei. Eu gosto muito do trabalho do Jonathan Majors. Pra mim, ele tá dentro desse hall de atores que falam com os olhos. Ele, o Kaluuya. Ele tá vindo um outro filme agora aí que parece bem interessante também. Cara, fala também com os olhos. Eu acho, Assim, Não, o Kaluuya é impressionante, assim, né? O Kaluuya ali, a parte fundamental de Corra é só o suplício dos olhos, assim. Só os olhos. Só os olhos. Aquela cena da xícara. Que ele tá ali sem poder falar, preso na poltrona. E aquelas lágrimas que escorrem, assim. Filme do século. Esse filme é maravilhoso. Esse filme é maravilhoso, né? Maravilhoso. Eu acho que é uma das grandes contribuições da geração, assim, né? Que eu acho que é um trabalho contínuo dos nossos ancestrais, dos antepassados, que entenderam o poder do audiovisual, né? Exatamente. Eu acho que é incrível, assim, você poder contar sobre uma coisa tão recente, sobre uma dor, e ser tão contemporâneo, tão moderno, se conectar tanto com narrativas de gênero que atraem público, assim, sabe? O que é admirável pra mim é a inteligência criativa de um cara como Jordan Peele ao fazer isso, assim, sabe? Ele coloca um filme... Não, ele faz algumas coisas, né? Porque o Corra, ele já foi indicado a roteiro original, se não me engano, também. Sim. Um filme de terror que é extremamente desprezado pela crítica, pela academia. Ele constantemente tem indicações em diversas categorias com filmes que são filmes de gênero. Ele conseguiu colocar esses filmes, sair de um olhar que se tinha de que filme de terror é filme B, para um panteão de um filme de arte, assim. Ele é um super diretor considerado, e é um diretor com três filmes, né? 3 filmes de gênero horror, sabe? É uma coisa impressionante. Corra, o Nós... E o Não Olhe, E o Não né? Não Olhe. O meu favorito é o Não Olhe, assim. Tem muitas... Tem referência pra Akira, cara. Eu amo. Não, ele é cheio de camadas, assim. E
Pra mim, a direção, o som, né? O designer de som. É absurdo. Eu vi esse filme umas a direção de fotografia, aqueles planos abertíssimos, assim, que lembra aqueles faroestes, né? Dos anos 70 que a gente tem. O cara põe a cavalo naquela planície. E quando você se dá conta que o monstro tem o formato do chapéu? Que loucura aquilo. Gente, assim, é maravilhoso. Ali eu ficaria horas com você falando não só de Jordan Peele, mas de todo o cinema negro. Tem tantos filmes maravilhosos. A gente, muita coisa boa. Cara, muita coisa boa. Assim, tem muita série boa. Sou um cara que acompanha muita série. Inclusive, como as séries britânicas tratam a negritude de uma maneira muito, muito legal e muito interessante, né? Sei que a gente tem pouco tempo, assim, mas tem algumas séries incríveis, assim. Tem essa série da... Como é que é o nome? I May Destroy You, da Micaela Coel, maravilhosa, britânica. Absurdo! Que já faz um tempo, 2020, mas quem não viu, por favor, veja. Um filme britânico lindo sobre amor negro. Você vê no Disney Plus, chama Rye Lane. É com o mesmo ator negro da primeira temporada de Industry. Lindo. É quase um Antes do Pôr do Sol. Casal negro, os dois meio ali ferrados com a relação anterior, se encontram por um bairro de Londres e começam a se conhecer e vagam por uns lugares coloridos lindos, assim. Cara, tem a Queenie, uma série também do Disney Plus, baseado num best-seller de uma mulher negra que tem que lidar com a questão dela de uma dupla cidadania e de ser uma mulher negra em Londres ali. Filme muito legal, série muito legal. E o último que eu me lembro também, essa coisa de passar o bastão, né? É uma série chamada... Tu vê, Disney Plus de novo. Uma série chamada... Como é que é o nome? Peraí, deixa eu ver que eu anotei aqui rapidinho. Como Morrer Sozinha. Que é com a Natasha Rothwell. Que é aquela mulher que é a mais engraçada de Insecure. Sabe? Ela, se eu não me engano, também é o roteiro dela. Ela trabalha num aeroporto, tem uma relação com um ex que também trabalha lá, tá buscando o amor. Cara, muito legal, muito engraçada. Então, eu acho que em produções de séries, assim, tem muita coisa interessante pra ver. Acabamos de ver agora também, com Como um Domingo, essa série irracional da Netflix, incrível. E por último, não menos importante, uma lição de piano dos filhos do Denzel Washington, né? Estreia do Malcolm também, filme Netflix. Do August Wilson, que o Denzel já adaptou 2 vezes, e que também faz isso, pega uma coisa de... Tá, nós éramos escravizados, tinha esse piano que pertencia à família, que não sei o quê, traz um tema sobrenatural. Esse filme é incrível, assim. Então tem muita produção que tá indo direto pro streaming, de séries e filmes, com um protagonismo negro e histórias que não são de dor necessariamente, que valem muito a pena, assim, muita coisa interessante. Ai, Ale, muito obrigada pelas indicações. Lembrando você que essas canecas que a gente tá tomando água, café, elas se encontram na nossa loja Uma Penca /Perifacom. E toda vez que você compra algum produto lá na nossa lojinha, você apoia os nossos projetos sociais. Ale, conta pra galera onde o pessoal te encontra nas redes sociais e sua produção de conteúdo. Sim, @alegarcia no Instagram, @alegarcia no YouTube. O site é alegarcia.com, então é tudo por lá. Ai, Ale, que papo maravilhoso, cara. Eu amo trocar figurinha, indicação de série, filme. Eu acho que a gente tem visto coisas interessantíssimas, revisitado coisas interessantes do passado. Acho que Faça a Coisa Certa é o próprio filme do Malcolm também, que é a direção do Spike Lee. Queria muito ter falado da amiga, né, que assina... da amiga do Spike, que assina a roupa do Michael, sim, esqueci o nome. Oscar 2 vezes. Né? Gente, aqui. Não, ela é incrível. Ela é maravilhosa e é um trabalho de figurino que ela faz no filme do Malcolm X, maravilhoso, porque o Malcolm, pra vocês que não conhecem, na biografia dele, ele passa por 2 mudanças, né? Que é a hora que ele passa pela mudança religiosa, então também tem a ver, tem uma mudança de figurino, de postura e etc, de discurso do Malcolm, e como ela consegue captar isso, e tem um trabalho profundo que ela traz pra Pantera Negra. Não é à toa que essa mulher ganhou 2 Oscars por figurino. Eu só esqueci o nome dela, mas tem um episódio, daqueles episódios que fazem... que a Netflix tem, com quem trabalha uma série com fala de criatividade, exatamente, né? Com designs, e aí tem um episódio com ela.
É maravilhoso. É muito É maravilhoso. Então a gente e passou... ela faz esse resgate, né, da ancestralidade no figurino, conexão com a África. Exatamente, pede permissão. Então, assim, eu acho que a gente fez um papo porque a gente não falou só de protagonistas, mas a gente falou de diretores, a galera que tá assinando figurino. Daria pra fazer uma parte 2 pra gente falar quem tá assinando também som, trilha, porque eu acho que a discussão do protagonismo negro do cinema, como eu trouxe na abertura do programa, ela perpassa não só por quem tá atuando, mas também por uma questão de indústria. Indústria, perpassa várias áreas, vários realizadores. A gente não falou de nomes também que são importantes no impulsionamento e que também podem gerar algumas discussões, mas que são fundamentais. Sei lá, você vai pra Oprah Winfrey como produtora, Tyler Perry alugando estúdios pra Disney, mesmo algumas produções bem discutíveis como diretor, mas são nomes gigantescos que movimentam a indústria muito, assim, e que cabem em uma discussão à parte, assim. A quinta... Gente, vamos encerrar aqui. Quinta Brunson! Que mulher! Desculpa, não dava pra não falar dela nesse episódio. Demais. Indicada de novo, pô, incrível. Ale, muito obrigada. Obrigado você. Você falou onde a galera se encontra nas redes sociais? Falei. Fiquei empolgadíssima. Já falei, @Ale Garcia, tá em tudo aí. Maravilha, Lê. Obrigado demais. Você que tá assistindo a gente, se tiver alguma indicação pra deixar nos comentários, deixa aí nos comentários. Não esquece de curtir, compartilhar. A gente se encontra sempre na TV Perifacom. Até a próxima.